Olá pessoal da Mediune, eu sou Nerlan Massami Takeda, eu sou aluno do terceiro ano do curso de Medicina da Unioeste e eu vim aqui fazer uma aula sobre exames complementares. Essa aula eu dividi em dois módulos. O primeiro eu vou abordar sobre a urinálise, que é um exame muito pedido, muito simples e fácil de fazer, mas que tem algumas nuances que dá para observar. Primeiro eu queria falar dos objetivos dessa aula. O primeiro objetivo dessa aula é entender cada dimensão do exame de urina, que seria a urinálise. E o meu segundo objetivo nessa aula é entender qual é o benefício de cada etapa do exame para o diagnóstico e para as doenças que podem ser utilizadas o exame de urina. Como introdução, então, eu queria dizer que a urinálise é um nome usado mais aqui na região em que eu vivo. Porém, você pode ter urina do tipo 1, EAS, ou elementos anormais de sedimento, EAQ, exame qualitativo de urina. São outros nomes que podem designar o mesmo exame, então fiquem atentos a isso. Os benefícios desse exame são bem claros. Primeiro que ele é muito barato de se fazer, ele não é invasivo, ou seja, ele depende apenas da coleta do paciente, e ele fornece dados de extrema relevância para analisar a função do néfron. O método de coleta ele é bem simples. Ele tem que ter, primeiro, sanada as condições de higiene da região, ou seja, da região genital ali, seja do homem ou seja da mulher, para evitar qualquer outro tipo de resíduo que possa atrapalhar o exame. Ele tem que ser colhido o jato médio para evitar algumas impurezas que podem estar presas ali na uretra. E o ideal é que seja feito com a primeira urina da manhã, mas você pode também fazer 2 horas desde a última micção, em qualquer hora do dia. E quais são essas dimensões que eu estou falando sobre o exame de urina? Basicamente, eu tenho uma dimensão do exame físico, ou seja, são os aspectos físicos da urina, o volume, a quantidade de urina que está sendo expelida, o aspecto, a cor, o odor, o pH e a densidade. Eu vou falar sobre cada uma dessas dimensões mais especificamente nos próximos slides. O segundo exame seria o exame químico da urina, que vai revelar se tem glicose, se tem cetonas, se tem resíduos biliares ou nitrogenados. E a terceira dimensão seria o exame da sedimentação, ou seja, as células epiteliais, sanguíneas, imunes, além de outros resíduos que podem estar presentes dentro da urina que podem acusar alguma anormalidade. Então, o primeiro aspecto seria o aspecto físico do exame de urina, em que eu vou abordar aqui cada parte dele. Com objetivos, então, identificar os dados macroscópicos e microscópicos da urina. Nesse exame, os dados macroscópicos eles estão relacionados com a filtração, com a qualidade da filtração, que vai determinar muito sobre a cor da urina. Ele vai permitir análise rápida e sensorial do paciente, ou seja, um paciente com um odor fétido na urina, ele já pode acusar uma infecção, ou com um odor cítrico. Então, essa parte desse exame ele está relacionado com isso. E existem dados relacionados a possíveis infecções. A presença do pus é a mais conhecida, mas o sangue ele pode estar presente fisiologicamente ou não na urina, e às vezes ele pode ser observado a olho nu. Isso é importante. E com relação aos dados microscópicos, além do sangue que pode estar aparecendo microscopicamente, existe a densidade da urina, que vai identificar um pouco da função renal, e o pH da urina, relacionado com os hábitos de vida, principalmente ao consumo de proteínas, e a infecções que podem alterar o pH da urina. Então, agora sobre os dados macroscópicos. Primeiro, a gente tem que saber que o volume normal de urina é entre 0,5 e 1,5 ml kg por hora. Isso significa que se eu tiver um volume abaixo de 0,5, ele vai estar apresentando uma oligúria. Se eu tiver um volume acima de 1,5, ele vai estar apresentando uma poliúria. E a anúria a gente classifica como menos de 100 ml por dia. Não significa, então, exatamente 0 ml por dia, mas sim menos de 100 ml ao dia já poderia caracterizar uma anúria.
A poliúria está relacionada com a diabetes mellitus, com a diabetes insípidos, com uma ingesta muito grande de água, pode acontecer em alguns casos, e também com doença renal crônica. Já a oligúria, ela está mais relacionada com a insuficiência renal aguda. Vamos lembrar que a insuficiência renal aguda cursa principalmente com oligúria e aumento da creatinina sérica, com obstruções, ou seja, um fator obstrutivo que vai gerar a retenção da urina, mas aí no exame físico você vai identificar o bexigoma, entre outras coisas, ou a desidratação. Se esse paciente ele praticou uma atividade física muito extenuante, se ele fez uma maratona, se ele ou simplesmente ficou com restrição de água por muito tempo. Com relação à coloração, a gente tem que saber que a urina incolor ela representa uma urina hidratada, hipervolêmica ou diabética. Se o indivíduo está urinando de forma normal, dentro dos limites, essa urina incolor é bem normal. Se a urina está amarelada, límpida, escura, isso significa que a urina está mais concentrada do que o normal, mas pode também estar entre os níveis fisiológicos, próximo de 1,5, próximos de 0,5, ou seja, uma pouca quantidade de urina e muito concentrada. Né? Se ela estiver leitosa, aí é um sinal grande de alerta para infecção grave, porque o pus dentro da urina ele não é uma condição tão normal de aparecer. Então, se está aparecendo ali, é uma infecção mais grave. A cor vermelho vívida, ela fala sobre uma infecção urinária baixa, não néfrica, né? Uma vez que o sangue vívido ele está relacionado a lesões que não necessitam passar pelo glomérulo. Já a urina vermelha escura, ou urina em Coca-Cola, ela representa mais lesões de trato urinário alto, ou seja, que é lá do glomérulo, dos túbulos renais, em que as hemácias acabam ficando crenadas e deformadas para conseguir atravessar essas barreiras de filtração. Vale também ressaltar a urina acastanhada e laranja, que pode estar presente em algumas drogas e também na condição de porfíria e no uso de metronidazol, que seria um antihelmíntico. Com relação ao odor, é óbvio que o odor fétido vai indicar uma infecção, mas também é uma condição que gera o cheiro de mofo na urina, tem que ser bem pensada quando se fala em recém-nascidos. Ou seja, o bebê nasceu e você reparou que esse bebê está urinando e o cheiro vem de mofo. Isso é um sinal de alerta para fenilcetonúria, que é uma condição genética para não metabolização de um aminoácido. Isso pode gerar demência, então é bom ficar atento. E o cheiro cítrico e doce, ele está relacionado com a cetoacidose, né? A diabetes. Com relação aos dados microscópicos, a densidade é um fator relacionado com a função tubular. Então, quando você pensa em densidade, você pensa em túbulo renal. Quando tem uma densidade abaixo de 110, ou seja, abaixo do nível normal, tem que ser pensado em defeitos tubulares, uma vez que os túbulos fazem a reabsorção da urina. A reabsorção dos sais, íons e da própria água acontece nos túbulos. Então, se eu tenho uma densidade baixa, abaixo de 1010, então eu penso diretamente em defeitos tubulares. Quando está abaixo de 1005, que é um nível mais grave ainda, você já começa a pensar em diabetes ou em uma intoxicação hídrica por ingesta excessiva de água ou por soro. Quando está acima do normal, acima do fisiológico, é acertado um certo limite. Porém, quando está acima de 1032, é acusada a presença de glicose, que vai aumentar essa densidade, e acima de 1040, aí é muito provável que o indivíduo, o paciente que fez o exame de urina, está usando medicamentos osmóticos. E aí, o medicamento osmótico mais conhecido que a gente está usando é o manitol. O manitol e esses medicamentos que trabalham no túbulo renal, eles estão citados na aula sobre diuréticos. Com relação ao pH, o pH normal da urina ele circula entre 5,5 e 6,5.
e ele está relacionado com a dieta do indivíduo, principalmente com a ingesta da proteína, da fonte de proteína que esse indivíduo está ingerindo. O outro fator que pode alterar também o pH é a infecção. Então, para um pH baixo, abaixo dos 5,5, eu tenho as dietas hiperproteicas, uma vez que os resíduos nitrogenados, quando metabolizados, vão gerar uma acidez maior no indivíduo. Indivíduos que fazem a dieta carnívora, que preconiza a ingesta de carne, a dieta cetogênica, que reduz muito o carboidrato e compensa muitas vezes com carne, as dietas que têm low carb, né, também podem provocar uma certa acidez na urina. Já para um pH acima de 6,5, existem causas fisiológicas, daí seria o baixo consumo de proteína de fonte animal. As dietas vegana e vegetariana podem causar isso. E por causas patológicas, na caso da acidose tubular, que vai gerar uma compensação com uma basicidade da urina, por infecções bacterianas produtoras de resíduos nitrogenados, que seria o Proteus e a Klebsiella. Isso aqui seria importante para você analisar indivíduos de UTI, né? Indivíduos que estão apresentando sinais de infecção renal e, ao mesmo tempo, estão apresentando sinais de infecção, né? A segunda dimensão do exame de urina seria a dimensão dos aspectos químicos. Os objetivos de entender os aspectos químicos é basicamente sobre resíduos que não deveriam estar presentes na urina. Cada resíduo que aparece na urina, mas que não deveria estar lá, ele tem uma origem, e essa origem ela indica o fator patológico que está gerando essa lesão. Por isso que ele é importante. O primeiro resíduo seriam as substâncias químicas propriamente ditas que eu queria citar. As cetonas, obviamente, indicam a cetoacidose. E aí vai corroborar, se tiver o cheiro cítrico na urina, você já vai imaginar que pode estar presente as cetonas. Quando está presente glicose, é óbvio que o indivíduo está com diabetes. Mas qual é o nível de glicose que vai acusar esse diabetes? Basicamente, quando o indivíduo tem mais de 180 mg por decilitro de glicose na urina, ou maior que 10 milimol. Isso vai indicar também a síndrome de Fanconi, quando está presente glicose. Nitritos e ésteres. Os nitritos e ésteres, eles não estão presentes normalmente na urina porque eles são produzidos pelo metabolismo das bactérias. Então, quando eles estão presentes na urina, eles vão indicar muito a infecção. E tem que tomar uma observação também. As mulheres que tiveram contato, a urina teve contato com a região da vagina, ela pode apresentar também esses ésteres mesmo sem a presença de uma infecção. Com relação às proteínas elas não estão presentes normalmente na urina, uma vez que a cápsula glomerular vai barrar a maior parte delas. E quando elas estão presentes, geralmente é a albumina que vai aparecer. A albumina é um indicativo de lesão glomerular, quando está presente mais que 800 mg por decilitro. Isso acusaria uma cruz. Quando tem duas cruzes, seria de 1.450 mg por decilitro. E quando tem três cruzes, mais de 3.000 mg por decilitro. Qual que é a importância dessas cruzes? Se você receber um exame de urina com presença de proteína, com três cruzes, ele pode estar apresentando uma síndrome nefrótica. Lembrando que existe uma lesão tubular quando tem mais de 1 grama por decilitro. Ou seja, se o indivíduo tem duas cruzes para mais, ele pode ter muito provavelmente uma lesão glomerular ou tubular. Com relação aos resíduos biliares, a bilirrubina e o urobilinogênio que podem estar presentes na urina. A bilirrubina basicamente é um produto da degradação da hemoglobina e ele está presente na forma direta e na forma indireta. A forma indireta é a forma em que a bilirrubina não foi conjugada, ou seja, o fígado não processou essa bilirrubina. Então, quando está presente na forma indireta, seja em fezes ou seja na urina, isso indica uma falha hepática.
E quando está associado à condição de icterícia, aí é uma forma mais grave também. Já o urobilinogênio, quando ele está presente, ele indica hemólise ou hemorragia digestiva. Ele não deveria estar presente na urina. Então, se ele estiver presente de 0,2 a 1 mg por decilitro, mais do que 1 mg por decilitro, basicamente, isso é um indicativo que o paciente pode estar tendo uma hemorragia digestiva. Quanto aos resíduos celulares, basicamente eu tenho a hemoglobina, que é um grupamento ferroso contido nas hemácias, e esse grupamento ele vai estar presente mesmo que não hajam hemácias, porque isso indica então essa origem intravascular da lesão. E ela também pode estar presente junto com as hemácias em uma condição em que não está ocorrendo a filtração das hemoglobinas no glomérulo, das hemácias no glomérulo. Com relação à mioglobina, a mioglobina é um sedimento dos miócitos, das células musculares, e quando ela está presente, ela indica a rabdomiólise, que seria a lesão muscular. E o último exame, a última dimensão do exame de urina, seria o exame dos sedimentos ou das células. As células não devem estar presentes no exame de urina. Isso é a primeira consideração que deve ser feita. A presença de um tipo celular específico vai fornecer os dados sobre a doença renal ou sobre a infecção que está acontecendo no rim. E os outros sedimentos que podem aparecer também estão relacionados, podem ter uma relação direta com a patologia que está acontecendo. Eu separei então em leucócitos. Então. O valor de leucócitos é até 10 leucócitos por campo de análise. Então, quando eu tenho um campo de análise, eu vou contar a quantidade de leucócitos que eu encontro nesse campo. Se eu tiver mais que 10, isso vai indicar que eu tenho um problema. Qual é a origem desse problema? Infecção? Talvez. Existem causas não infecciosas para o aumento dos leucócitos dentro desse exame de urina. As causas negativas seriam, ou seja, que vão dar uma urocultura negativa, seria a doença cística, a tuberculose renal, a litíase urinária, por conta da formação de imunocomplexos ou da própria inflamação, pode gerar leucócitos, e a nefrite intersticial. Então, não seriam causas apenas infecciosas. Existem algumas causas que, através do exame de urocultura, você vai perceber que não é uma origem infecciosa propriamente dita do rim. Com relação à urocultura positiva, daí sim teriam as infecções urinárias, que seriam a causa mais clássica da presença de leucócitos, e as glomerulonefrites. As hemácias, então, da mesma forma que os leucócitos, elas devem estar presentes em uma quantidade X dentro de um campo. O máximo que eu posso ter seriam 3 hemácias por campo. Quando eu tenho mais que isso, eu tenho um problema. Uma hematúria, que pode ser uma hematúria microscópica ou uma hematúria macroscópica, quando eu consigo identificar pelo exame físico. Existem causas fisiológicas para a hematúria. E essas causas, elas são transitórias. Isso é a principal diferença de uma causa fisiológica e não fisiológica, uma causa patológica. Então, se eu tenho uma causa fisiológica, ela é transitória, ela vai acontecer ali, mas depois não vai gerar outro sinal. Pode acontecer, então, uma hematúria transitória depois do exercício físico intenso ou após uma atividade sexual. Então, o indivíduo vai urinar e percebe que tem um pouco de sangue ali, mas depois nunca mais aparece. Então, é uma condição fisiológica. Já existem as causas patológicas, que, como eu disse, são diferenciadas pela persistência dessa presença da urina. Quando eu tenho uma lesão renal baixa, a cor da urina vai ser uma cor vívida. Por que isso? Porque ela não precisou, essa hemácia, essa hemoglobina, ela não precisou passar pela filtração renal que destrói essa hemácia e gera perda dessa cor vívida. Então, quando eu tenho uma lesão baixa, a principal indicativa é a cor vívida e muitas vezes vai estar a presença de coágulos, já que as plaquetas vão estar agindo ali também. Já quando tem uma lesão renal alta, ou seja, em nível de túbulo e glomérulo, a presença de hemácias dismórficas vai dar essa cor de Coca-Cola, uma cor mais escura, preta, da urina. E qual é o motivo
dessa cor mais escura e preta. O principal motivo seria as síndromes glomerulares, as doenças renais císticas e policísticas. E essas renais císticas e policísticas vai melhorar também com relação ao exame físico, que você consegue muitas vezes palpar o rim no indivíduo, e também pelo exame de imagem que vai mostrar um aumento desse rim com vários cistos. A litíase urinária pode causar também essa lesão renal alta e um tumor de via urinária. Com relação aos sedimentos, aos outros sedimentos que podem estar presentes, os cristais, independente de qual cristal seja fosfato de cálcio, ácido úrico, cistina, oxalato de cálcio, eu tenho que pensar automaticamente em cálculos urinários, né? E o melhor exame para cálculos seria a tomografia. O exame de ouro é a tomografia porque os cálculos urinários eles têm a presença de cálcio. Pode ser bem facilmente visto pela tomografia. E os cilindros, eles normalmente aparecem também, porém na forma hialina. Esses cilindros de forma hialina, eles possuem um nome específico, que seriam cilindros de Thom Hartford. E esses cilindros, eles vão gerar todos os outros cilindros, porque por ser constituídos de substância hialina, eles podem ser agregados a outros sedimentos. Então, os cilindros hemáticos, eles são cilindros hialínicos com presença de hemácias aderidas a esse cilindro. Então, ele indicaria a hematúria glomerular. Basicamente, seria um cilindro presente com hemácias aderidas nele. Da mesma forma, os outros cilindros vão agir. Os granulares vão indicar uma necrose tubular, os lipóides vão indicar uma síndrome nefrótica, lembrar, nefrótica não nefrítica. Os cilindros leucocitários vão indicar infecção, doença autoimune e pielonefrites, e os cilindros epiteliais vão identificar nefropatias e geralmente eles vão estar juntos de resíduos proteicos. Essa é a aula então, muito obrigado pela atenção. A próxima aula eu vou abordar sobre os outros exames.